Uma amiga perguntou assim: olha, eu tenho parentes, pais, tudo na igreja pentecostal. E eles são bem fervorosos, participantes dessas comunidades. E desde quando eu expressei a minha vontade de não mais pertencer a essa comunidade em específico, meus pais começaram a me perseguir, começaram a rogar maldições, a me ameaçar, dizendo que Deus vai pesar a mão sobre mim. Como lidar com pais assim, intolerantes? Como lidar com pessoas que, se você não se encaixa no padrão que elas descrevem ou que elas internalizam e que usam para medir os outros, você é tido como um herege, como um diabo, como um desconvertido, como um ser que está longe de Deus, como alguém que merece todo desprezo e todo tipo de disciplina. Como lidar com pais assim? Bom, primeira coisa que a gente tem que pensar é que Jesus já disse que seria assim mesmo. Jesus falou que quando a gente compreendesse o Evangelho, aquilo que ele veio fazer dentro de nós causaria algumas rixas, alguns cortes, alguns problemas, inclusive dentro da família. Ele disse: eu vim para que o pai fique contra o filho, a nora contra a sua sogra, a filha contra a sua mãe, porque à medida em que o Evangelho vai entrando na gente, nós vamos pensando com a nossa própria cabeça, ou melhor, nós passamos a pensar com a mente de Cristo, e a mente de Cristo não negocia os valores eternos de Deus. A mente de Cristo busca sanidade e equilíbrio em todas as coisas, algo muito raro dentro do pentecostalismo, que geralmente é marcado por um emocionalismo, é marcado por bastantes loucuras em nome do Espírito Santo, é marcado por manifestações de histeria e de toda sorte de posturas que você não encontra nem em Jesus, nem nos apóstolos, mesmo nos momentos de mais intensidade na ação do Espírito na vida de uma pessoa. Pelo contrário, não é? O próprio apóstolo Paulo aos Gálatas disse assim que o fruto do Espírito é domínio próprio. No entanto, as pessoas geralmente pentecostais dizem que o fruto do Espírito é toda sorte de falar em línguas estranhas descontroladamente, cair no Espírito, fazer coisas descontroladamente, e isso fere o que o Evangelho ensina. Essa é a primeira coisa. Você vai enfrentar essas circunstâncias mesmo, não tem outra forma. A melhor maneira de se lidar com isso é amando os seus pais, é amando os seus tios, é amando aqueles que te perseguem, ao mesmo tempo não negociando aquilo que para você é saúde mental, é saúde, é equilíbrio na forma de ver o Evangelho, de viver o Evangelho. Isso você não pode abrir mão, você não pode se deixar levar pelo emocionalismo, você não pode se deixar levar pelos modismos, você não pode se deixar levar pelos excessos, pela exacerbação dos sentimentos, geralmente bastante enfatizado no meio pentecostal. Ao mesmo tempo, saiba que você está dentro de dois mundos, de uma guerra entre dois mundos, que é o meio pentecostal com o meio tradicional, o meio histórico tradicional, que são os batistas, os presbiterianos, que então, usando de um racionalismo exacerbado também, por isso é racionalismo, não é racionalidade, não creem alguns deles em milagres, em manifestações do Espírito, em dons do Espírito. Para eles tudo cessou. Então, para eles, os pentecostais em geral são repreensíveis, são pessoas exageradas e que estão loucos, porque eles não admitem nem o milagre mais natural que possa existir. Eles não acreditam nem
naquilo que os evangelhos ensinam e daquilo que está em Atos dos Apóstolos. Eles acreditam que aquilo tudo cessou. Ao mesmo tempo, os pentecostais acham os tradicionais históricos como homens e mulheres frios do espírito, porque eles não creem nos dons espirituais. E às vezes, nesse julgamento de que eles são frios, eles acabam vivendo essa experiência de que, e pregando sobre essa experiência de que o espírito, olha, ele é alguém descontrolado e desgovernado. Se ele de repente te pegar enquanto você estiver no ônibus, você está danado, porque você vai começar a profetizar, você vai começar a fazer um monte de coisa que você não queria fazer. Então, essas coisas você tem que estar ciente. Para muitos dos evangélicos, não existe um lugar no meio disso tudo. Não existe. Ou você é uma coisa ou você é outra. Para muitos, não existe um meio termo, não existe um equilíbrio nessas duas visões. Não existe essa capacidade de se equilibrar nessas coisas, mantendo a racionalidade, mas também crendo na sobrenaturalidade dos dons e dos milagres. Então, o que fazer? É lidar com amor, com misericórdia, é saber, ter a consciência de que quem te persegue, com certeza, o persegue por ignorância, mas também o persegue por uma ação maligna. Porque essa perseguição, Jesus não chamou ninguém a perseguir ninguém. Um cristão de verdade não persegue ninguém, não é? Ele até ora pelos seus inimigos. Então até aos inimigos ele está disposto a fazer a bondade e o amor que em Jesus nós somos chamados a fazer. Então tenha paciência, tenha misericórdia, vença o mal com o bem, fique feliz porque da mesma forma perseguiram os profetas antes de nós, fique feliz porque grande é o seu galardão nos céus, mas haja com equilíbrio, haja com bondade, procure tratá-los como você gostaria de ser tratado, peça misericórdia a Deus por eles, ore por eles, mas não perca a sua cabeça, não perca a sua sanidade, não entregue a sua mente para esses apelos que se fazem. Não internalize as pragas que são rogadas na sua direção. Não guarde isso no coração. Não adoeça por causa disso, porque pelo contrário, essas coisas só têm poder sobre a sua vida se você se abre a elas, internaliza-se cada uma delas no coração e crê nessas coisas. Então fique com a palavra de Jesus, fique com o ensino de Jesus, fique com a maneira de Jesus tratar as coisas. Essa é a maneira equilibrada com a qual você vai ter que lidar com essas pessoas. Veja como Jesus lidava com os fariseus, com os herodianos, com todos aqueles que o recriminavam na sua forma de ser. Para ele, Jesus também era um liberal, Jesus também era um desconvertido, Jesus também era um endemoninhado, Jesus também era ameaçado, não é? E veja como Jesus os tratou com misericórdia, com amor. Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem, mas ao mesmo tempo fez os cortes adequados, colocou as coisas no lugar e agiu de tal maneira a deixar claro qual era o nível de consciência que obtinha. Ele não se deixava ser manipulado e controlado por outros. Ele tinha consciência de quem ele era e ele não tinha medo de enfrentar, se necessário, com intensidade, essas pessoas que lhe opunham, mas ele fazia isso com sabedoria, nos momentos que isso pedia, onde a intensidade era pedida. Então você precisa ter sabedoria para, é verdade, ficar quieto, ganhá-los no silêncio, ter a sabedoria de alguém que se cala para não responder à tolice segundo a tolice, mas às vezes é importante você usar a intensidade da convicção de quem vive o Evangelho, de quem crê no Senhor Jesus, e o momento de usar isso, o momento de usar aquilo, apenas a graça, o Espírito de Deus que habita em você vai te dar essa sabedoria para lidar com esses momentos, com essas circunstâncias, porque às vezes você não pode ser passivo, você tem que ser enfático, decisivo e fazer o corte necessário, mas às vezes a passividade,
o olhar pacificado, a expressão tranquila de quem apanha e dá a outra face é a melhor coisa a se fazer em determinados momentos. Então, que o Espírito de Deus te guie nesse processo, que Deus lhe dê equilíbrio e que Deus ajude essas pessoas a compreenderem o Evangelho. Se não compreenderem completamente a transformação que está acontecendo em você, mas, no mínimo, aprendam a ser mais tolerantes como parte do processo de transformação, que, no mínimo, eles consigam enxergar em Jesus essa postura, o que já seria um grande milagre. Agora, quanto a esse negócio de eu não estou indo mais lá, por isso eu sou chamado de desconvertido, você fique em paz, você está no mesmo barco que eu, e fique em paz, porque você é a casa de Deus, e em você habita o Espírito de Deus, e com certeza você vai encontrando gente pelo caminho, que estão na mesma jornada, que estão buscando a simplicidade do Evangelho. Eu sou prova viva de que Deus está juntando pessoas do Brasil e do mundo todo, está juntando gente que está buscando essa simplicidade de espírito, de objetivos, de propósitos. Deus vai te ajudar a encontrar um grupo que esteja buscando as mesmas coisas, que esteja mais ou menos na mesma parte, na mesma etapa desse processo de libertação, de sanidade, de crescimento e de desenvolvimento da fé.